Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Por que o mundo existe? Do jornalista norte-americano Jim Holt. Eu não sei pra vocês, mas pra mim não existe nenhuma pergunta mais interessante, mais intrigante do que essa. Por que o mundo existe? Então, vou falar agora, como sempre, sobre o autor, né? Quem foi o Jim Holt? Na verdade, quem é o Jim Holt? Ele nasceu em 1954, então ele tem 67 anos hoje, e é um jornalista norte-americano que escreve sobre diversos assuntos. Escreve sobre o universo, sobre teoria das cordas, sobre o que é verdade, o infinito, sobre várias coisas difíceis, complicadas. E escreve para diversas revistas e diversos jornais. The New York Times, The New York Times Review of Books, The New Yorker, Slate, então para vários lugares que ele escreve. E ele ele apresentou um programa de rádio na BBC por 10 anos. E em português ele só tem esse livro aqui, ó, Por que o Mundo Existe, que foi um best-seller da New York Times em 2013. É um livro sensacional. E nesse livro tem a melhor definição de filosofia que eu já vi. Vou contar para vocês no finalzinho do vídeo. Esse livro, gente, Por que o Mundo Existe? Um Mistério Existencial, foi publicado em português em 2013. Ele tem 320 páginas e é dividido em 15 capítulos. O autor queria saber qual que é a resposta para a pergunta: por que o mundo existe? Ou nas palavras do Leibniz, por que existe algo ao invés do nada? Por que existe alguma coisa? Eu não sei para vocês, mas para mim essa é a pergunta mais intrigante de todas. Às vezes eu estou passando na rua, aí passa na minha cabeça: cara, o que eu estou fazendo aqui? Olha que interessante, nenhuma pessoa que eu vou cruzar hoje pelo caminho faz a menor ideia de por que o mundo existe. Nenhuma, ninguém sabe. Mas a ideia do Holt, do autor, ele foi viajar, ele saiu de Nova York, que é a cidade dele, percorreu grande parte dos Estados Unidos, foi para a Inglaterra, França, percorreu grande parte do mundo, conversando com os maiores pensadores de áreas muito diferentes, conversou com grandes físicos, matemáticos, filósofos, teólogos, grandes místicos, conversou com gente de várias áreas diferentes e perguntou para essas pessoas: por que o mundo existe? Por que existe algo em vez do nada? E aqui nesse livro ele coloca as respostas. Ele basicamente coloca como foram as conversas com cada um desses grandes pensadores. Então, você, qual que é a sua resposta para a pergunta? Por que existe alguma coisa? Por que existe algo em vez do nada? Por que o mundo existe? Foi Deus que criou o mundo? Quem criou Deus? Ele mesmo? Eu, particularmente, não entendo a frase Deus criou o mundo. Isso vai além do que eu consigo imaginar. E será que a questão de por que o mundo existe, ela é uma questão científica? Será que a ciência vai ser capaz de responder algum dia? Será que é uma questão religiosa? Será que é que tipo de questão? Quem algum dia vai ser capaz de responder a pergunta? Por que existe algo e não apenas o nada? E o que é legal nesse livro é que ele cita uma quantidade imensa de grandes pensadores e o que alguns deles achavam sobre essa questão. Cita pensadores vivos como Richard Dawkins, Roger Penrose, Daniel Dennett e alguns que já morreram faz muito tempo, tipo Leibniz, Descartes, Newton, Einstein, Feynman, David Chalmers. Então, uma quantidade imensa. Tem uma bibliografia sensacional no final desse livro. Então, depois de ler esse livro aqui, eu fui atrás de vários outros livros que são citados aqui. É um livro que eu marquei muita coisa porque tem muita coisa que me interessa aqui. É um livro bem intrigante e se você conhece filosofia, você sabe que não vai ter uma resposta dogmática. O mundo existe por causa disso. Não. Tem várias reflexões sobre o assunto, reflexões de grandes pensadores e não tem uma resposta final. Mas você vai ser levado para diversos caminhos, para diversos motivos diferentes do porquê da existência do mundo. E aí
você vai concluir qual que te convence mais ou vai perceber que nenhum deles te convence. Depende da sua base, depende da sua imaginação, depende da sua personalidade, depende de várias coisas. Mas o que é interessante é que você vai pensar muito. A questão é muito intrigante, dificílimo de ser respondida, e você vai pensar junto com grandes pensadores sobre o maior mistério da humanidade, que é por que o mundo existe. E tem que tomar um certo cuidado, porque algumas pessoas pensam, por exemplo, sobre o Big Bang como se fosse o início de um show. Imagina o seguinte, você está sentado esperando o show começar e ele começou. Então ele começou em T igual a 0. E aí o Big Bang foi isso que aconteceu nesse determinado instante. Só que essa analogia é falsa, porque antes do Big Bang não existia tempo. Então o que é interessante notar? O universo tem uma idade finita, mas ele existe desde sempre. Porque o sempre pressupõe a ideia de tempo. E o Big Bang criou o próprio tempo. Então não existia nada antes, nem faz sentido em falar antes, já que não havia tempo. Essa reflexão eu achei extremamente interessante e tem várias outras reflexões aqui de filósofos, matemáticos, físicos, místicos, pessoas religiosas, padres, monges budistas. Então tem muita gente falando sobre o assunto. E agora eu vou falar para vocês qual que é a minha definição favorita de filosofia que aparece no finalzinho desse livro, que é a seguinte: filosofia é um caminho de muitos caminhos levando de lugar nenhum a nada. Eu achei bem interessante e tem muita relação com esse livro aqui. Se você espera uma resposta, o universo existe por causa disso, disso e disso, não é isso que esse livro vai te trazer. Esse livro vai te fazer refletir sobre várias possibilidades, várias mesmo, mas não vai te dar uma resposta pronta. O universo existe por causa disso e disso. Não é isso que tem aqui, tá joia? Então, gente, comentem aí, por favor, por que vocês acham que o mundo existe? Vocês têm alguma ideia? Vocês pensam sobre isso? Algumas pessoas não têm essa curiosidade, mas outras têm uma curiosidade imensa. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que o universo existe? Será que é possível existir o nada? Ou será que o nada é muito instável e por isso que o universo existe? Por ele ser fisicamente mais estável do que o nada? Hoje em dia nós não sabemos. Mas então escreve aí, por favor, por que o mundo existe. Tá joia? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like ou dislike, fazer comentários e a gente se encontra no próximo vídeo, tá joia? Obrigadão, gente. Tchau, até o próximo.